Eleições na Unisc, veja como foi o processo de escolha dos representantes do DCE. Anfiteatro ou sala de cinema? Produções audiovisuais da terceira mostra em cartaz movimentam a universidade. Você domina outro idioma? Então veja como conquistar um certificado internacional. E tem também a nova edição das reportagens da Rede Prosa. É agora, aqui no Unisc Notícias. Conquistar espaços e dar mais visibilidade aos alunos são algumas questões defendidas pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE. E para que esse trabalho não se perca, todo ano um novo grupo de acadêmicos é escolhido para dar continuidade às tarefas. Durante esta semana, os alunos de todos os campi da Unisc elegeram os novos integrantes do diretório. Além de intermediar as necessidades dos alunos com a instituição, o DCE procura unir os departamentos acadêmicos para melhor atender às demandas. Durante esta semana, estudantes de todos os campi da Unisc tiveram uma importante tarefa, a de escolher uma chapa que melhor pudesse representá-los. As eleições acontecem todos os anos e, desta vez, 3 grupos disputaram o diretório acadêmico. Assim como em qualquer eleição, é preciso escolher representantes capazes de lutar por melhorias e defender nossos direitos. Para que essa escolha seja bem feita, ela deve partir de nós mesmos. Quando depositamos o voto nesta urna, a mudança começa a acontecer. Eu acho que é extremamente importante isso, né? A gente como alunos ter alguém para representar, para falar das propostas, o que a universidade pode oferecer para a gente, né? Acho muito importante, sim. Gabriel é estudante de Engenharia Agrícola e membro do departamento acadêmico do curso. Para ele, analisar as propostas é fundamental na hora da escolha. Quem tem que brigar, batalhar pelos alunos é o DEAR e, consequentemente, o DCE, né? E para nós, a gente chegou a um consenso que uma das chapas ali seria melhor para nós. Durante a contagem dos votos, ocorreu um problema com as urnas de Capão da Canoa e de Sobradinho. O fato causou um transtorno entre 2 chapas concorrentes, já que a diferença entre elas foi de apenas 18 votos. No entanto, a comissão eleitoral afirma que o problema não vai afetar o resultado. Houve problema sim com 2 urnas na apuração dos votos, a urna de Capão e a urna de Sobradinho. A urna de Capão, a gente conferiu toda a documentação que veio do campo externo, estava tudo correto até então. Aí quando a gente abriu a urna, a gente constatou que não havia assinatura do mesário nas cédulas. O mesário ele foi orientado para que, passo a passo, para que todos os passos que ele precisava fazer para a eleição ocorrer certinho. E essa regra também ela foi criada anteriormente ao início das eleições, né, anterior ao dia 7. Foi assinada por todos os integrantes da comissão eleitoral e também foi feita uma reunião com as chapas para esclarecer todas essas regras, o que seria válido, o que não seria válido para a apuração dos votos, quais os votos seriam válidos, quais não, e foi isso. Então a gente optou por anular todos os votos de Capão porque não havia rúbrica do mesário em nenhuma das cédulas. Foi a urna de Sobradinho, a gente também constatou já no início que ela não estava lacrada, ela estava só com um adesivo de papel em cima e que ela poderia ser facilmente retirada no meio do caminho, enfim, é uma urna externa, né? Então até ela chegar aqui ela pode ter várias modificações, ela pode ter sido colocado votos dentro, né? A gente não está dizendo que isso aconteceu, mas que isso pode ter acontecido pelo fato de ela não estar lacrada. A chapa 3, sim, está eleita, já no dia da apuração dos votos, foi constatado que, por maioria de votos mesmo, a chapa 3 está eleita. A Universidade de Santa Cruz do Sul está com matrículas abertas para 3 novos cursos de extensão na modalidade Educação à Distância. Os cursos oferecidos são Humanização no Atendimento em Saúde, o Teatro na Escola e a Escola no Teatro e Formatação de Trabalhos Acadêmicos, da teoria à prática. As matrículas podem ser feitas até o dia 25 de abril pelo site www.ead.unisc.br. As aulas iniciam no dia 13 de maio. Mais informações pelo telefone 3717-7664. Saber falar vários idiomas nos dias atuais é fundamental. Muitas pessoas buscam o conhecimento de uma nova língua com a intenção de conseguir um emprego melhor ou estudar em outro país. Mas para isso é preciso ter um certificado do teste de habilidade da língua do país desejado.
Pensando nisso, o Centro de Línguas da Unisc está realizando testes internacionais. Quem nos traz mais detalhes sobre como funcionam estes exames é a repórter Pamela Caporali. Converso agora com o André, que é professor de inglês. André, me conta quais são os testes que são realizados agora. Agora na Unisc nós temos 3 testes que são realizados aqui de certificação internacional. São 2 de inglês, o TOEFL e o IELTS, e um de espanhol, que é o DELE. E quais são as diferenças entre eles? Bom, no caso do inglês, do TOEFL e do IELTS, a diferença básica entre eles é a administradora da prova, né? Que no caso do IELTS é a Universidade de Cambridge, no Brasil é aplicado pelo British Council, e o Centro de Línguas da Unisc é reconhecido então pelo British Council como centro aplicador das provas. E o que vale para o TOEFL é que ele é dos Estados Unidos, então, da Universidade de Princeton, e que é distribuído pela ETS, e o Centro de Línguas também é credenciado pela ETS para administrar as provas. 2 são de inglês. No caso, quais são as principais diferenças entre os 2? Bom, a principal diferença entre os 2 testes é a maneira de aplicação, ou seja, o candidato, o tipo de prova que ele encontra. No caso do TOEFL é uma prova online, né? Todo um software online que vai apresentando as perguntas e o aluno vai interagindo com o software, inclusive na parte oral. As perguntas são pré-gravadas e ele responde as perguntas e esse áudio da resposta também é gravado e enviado para análise. No caso do IELTS, ele é uma prova em papel como a gente encontra no vestibular, com um caderno de questões, onde o aluno vai respondendo num gabarito. E como que é a de espanhol? Bom, a de espanhol ela é diferente dessas de inglês, porque ela é dividida por nível, ou seja, o candidato ele escolhe qual nível de prova ele quer prestar, por exemplo, básico, intermediário ou avançado. E aí cada prova tem uma duração diferente, né? E também cada prova tem um custo diferente. Quanto mais avançada a prova, mais o valor dela é um pouco maior também. Mas ela também é em forma de papel. Então o candidato recebe o caderno, faz as suas respostas no cartão resposta e a entrevista é com um entrevistador, um professor de espanhol credenciado pelo Instituto Cervantes, que é quem aplica a prova de espanhol. Qual que é o perfil das pessoas que procuram os testes internacionais de línguas? Bom, hoje em dia, com o programa Ciências Sem Fronteiras de intercâmbio na graduação, nós temos basicamente esse público, né? Estudantes de graduação que desejam fazer um período de estudos fora, né? Então, nós aumentamos bastante o nosso público. Há 2 anos para cá, vai fazer 3 anos que o Centro de Línguas é credenciado para oferecer essas provas, né? Então, há 2 anos para cá que nós aumentamos o nosso público focado nesses estudantes. E nós não recebemos só estudantes da Unisc, nós recebemos também estudantes do interior do estado em direção a Santa Maria e a fronteira com a Argentina e Uruguai, porque antes você só podia fazer essas provas em Porto Alegre. Né? Não tinha outro lugar para fazer. E agora nós temos Santa Cruz, que é no interior do estado, que facilita para muitos estudantes. E para finalizar, qual é o tempo de validade do certificado da prova? Bom, o certificado dessas provas ele não vem expresso com uma validade. Porém, as universidades, né, no exterior, elas aceitam os certificados de proficiência internacional de qualquer língua em até um prazo de 24 meses do dia que você fez a prova. Então, quando você for fazer um processo de intercâmbio, aplicar para uma bolsa, alguma coisa, nesse sentido, eles vão lhe pedir que o certificado tenha até 2 anos, 24 meses de validade. Mas o certificado ele não vem com uma validade expressa, né? Mas sim as universidades que colocam seus prazos, assim como tem universidades que podem aceitar com mais de 2 anos também. André, muito obrigada pelas informações. Pamela Caporali para o Unisc Notícias. A seguir, você vai ver como foi a 3ª edição da Mostra em Cartaz.